E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. E hoje a gente vai repercutir, obviamente, a eliminação do Internacional nas penalidades, em pleno Beira-Rio, diante do Juventude. O Inter não vai jogar a final do Campeonato Gaúcho mais uma vez, né? Mais uma temporada e de forma consecutiva, né? E fica aquele e fica aquela pergunta no ar, né? A gente fica com aquelas questões no ar, porque há algumas semanas atrás, isso eu acompanhando programas esportivos, né? Eu sempre falo aqui, eu não consigo acompanhar de perto todos os estaduais, tá? Como eu sou de São Paulo, eu acompanho de perto o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca eu consigo acompanhar também bastante próximo. E aí a gente vai pegando, né? Momentos, né? A gente vai pegando cortes do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, ali né, campeonato, a Copa do Nordeste, os regionais, enfim. A gente vai tentando acompanhar o máximo que dá, mas é humanamente impossível. Até porque eu também gosto de acompanhar os campeonatos europeus. Então, assim, é uma carga de jogos, e como eu não sou pago para analisar, para assistir jogos, infelizmente é impossível, é humanamente impossível assistir tudo, mas a gente tenta acompanhar o máximo que dá. Vai acompanhando as mídias locais, né? E eu sempre digo aqui, acompanho muito as mídias gaúchas, sempre deixo o destaque aqui pro Farid como uma grande mídia gremista e pro Baldaço como a grande mídia colorada, né? E não tem jeito, né? A gente tenta fazer o máximo, uma força-tarefa, mas não tem jeito, não há tempo suficiente hábil para isso. Então, de repente, o torcedor pode até ficar chateado, né? Pô, fala muito de gauchão, nem tá falando tanto de internacional, agora vai falar, né? Foi o jogo do dia, né? Foi o destaque do dia, a gente conseguiu acompanhar de perto. Então, e outras, assim, o intuito aqui de fazer de fazer a crítica, não vou nem tecer uma crítica aqui, a reflexão sobre o momento do internacional, a gente sempre faz aqui de forma construtiva, nunca de forma negativa, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem as grandes mídias, é, é, as mídias alternativas, né, dedicadas ao clube para tecer críticas mais pesadas, né? Até porque essas pessoas, como o próprio Baldasso, digo aqui, ele tem assim uma proximidade, tem contatos internos do clube como poucos, né? Então a palavra, muitas vezes as coisas que ele diz, eu assumo como uma verdade mesmo, né? Enfim, e vambora, né? Vambora, tá aqui um dos personagens, talvez, dessa tragédia, né? Eu não vou nem dizer fiasco, mas eu digo assim, uma tragédia, né? Uma tragédia. Pô, vamos ser pesado na mão? Um fiasco, né? Um fiasco mais uma vez, porque teve o primeiro jogo, teve a chance de entender a forma como o Juventude jogava, jogava e jogaria essa partida. E pleno Beira-Rio, né? Jogando ao lado do seu torcedor, tendo um time badalado. A gente sempre. Muita gente fala assim: ah, o time não são só jogadores. Mas eu sempre falo aqui: as contratações, e as contratações de peso, né? Os personagens que vêm a peso de ouro, eles são contratados não apenas pelo nome, não apenas pela qualidade técnica, mas tudo isso que eles. O valor do passe, né? O valor do passe é um pacote, né? De talento, né? De nome e de responsabilidade e de protagonismo. Esses caras não chegaram onde chegaram porque foram meros coadjuvantes. Eles chegaram onde chegaram porque foram protagonistas. Então, o valor do passe, o valor da contratação é diretamente relacionado com o protagonismo também. E nos momentos difíceis, alguns desses personagens, desses atletas, já falharam na temporada passada, isso eu digo na questão da Libertadores. Óbvio que tem um componente muito importante do Eduardo Cudê, mas dessa vez falharam mais uma vez. A gente tem que criticar o treinador, tem que criticar os jogadores, mas assim, é um conjunto, né? É um conjunto. O Cudê pode até errar. Sim, o Cudê erra. E ele erra muito. Né? E aqui eu digo, ouço, já ouvi bastante as mídias gaúchas, tanto gremistas como coloradas, erra muito. Mas os atletas que vieram, os tais dos badalados, eles vieram para ser protagonistas. E no momento em que se exige o maior protagonismo desses atletas, eles não praticam, eles não colocam em campo.
né? Eu posso citar alguns nomes, por exemplo. Bom, Rocher, infelizmente, não tem muito o que dizer. Tá no gol, defendeu o pênalti do Ruschel, fez a parte dele, mas a gente teve uma grande contratação, uma badaladíssima, Robert Renan. Veio do Zenit da Rússia, ex-Corinthians, né? A gente teve Arangues em campo, outro nome badaladíssimo. Ener Valência, né? Outro nome mega badalado. Alan Patrick, considerado um dos melhores meias em atividade no Brasil. E algumas semanas atrás, a gente falava do Inter sendo quem pratica o melhor futebol do Brasil, né? Quais são as melhores equipes? Quais são as equipes que se apresentam melhor? Que a gente consegue projetar algo interessante. Pelo que a gente está vendo hoje e o que a gente pode esperar de evolução para o futuro. O Internacional era colocado no topo da lista ao lado do Flamengo. E uma eliminação com contextos de muita maldade, né? De muita maldade. Bom, eu não vou ouvir. Eu trago aqui a imagem do Kudê, fazendo um convite para você, torcedor, que não teve estômago de ver a coletiva, uma coletiva bem longa, tá? Porque saiu do jogo cabeça quente, terminou muito tarde, né? Então muita gente de repente já chega em casa, já tenta dormir, difícil dormir de cabeça quente, mas tenta dormir, nem ouve a coletiva do treinador, porque também não é hora de ficar ouvindo muita coisa, né? Então fica o convite aqui para você, torcedor, acompanhar alguns momentos dessa coletiva, tá? É difícil acompanhar tudo, como eu falei, porque cara, é doloroso, né? É doloroso. Não dá pra negar que, não dá pra chegar aqui e falar, não, é tranquilo. Não, é doloroso. Doloroso. Você chega pra um grande jogo, com uma grande expectativa, casa cheia, vai para as penalidades. Rocher defende um pênalti para depois ser eliminado com uma cobrança de cavadinha do Robert Renan. Assim, são contextos de muita maldade, de muita crueldade, né? Enfim, fica o convite aí, eu vou deixar o link para a coletiva do Cudê aqui na descrição do vídeo, tá? Sempre deixando os créditos, Esporte Clube Internacional, aquele nosso convite para se inscrever, para curtir o vídeo, mesmo que você não gostar. Mesmo que você não gostar, curte o vídeo, dá uma força, tá? Pra galera, né, que gera o conteúdo do clube. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos com calma, vamos passar rapidamente pela agenda de jogos, tá? Campeonato Brasileiro Feminino, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e o Corinthians superou o Flamengo por 3-2, tá? E aqui o jogo do dia, né? Tivemos também Atlético Goianiense vencendo o Goiânia por 3-1. O jogo do dia, Internacional e Juventude, tá? O Juventude até sai na frente, mas o Internacional consegue buscar a igualdade, né? O Zé Marcos faz o gol do Juventude e o René consegue a igualdade, leva a disputa para as penalidades. Fato é que o Juventude, de um modo geral, né, apesar da fala do Kudê aqui, né, de que o Inter poderia ter vencido o Juventude nos dois jogos, né, poderia, mas se a gente fizer a soma, aqui o artigo do GE, por Thomas Rames, né, Tomás, né, tem um acento aqui, peço perdão ao Tomás, por Tomás Rames, de uma forma geral, na somatória, né, no pacote completo, o Juventude foi melhor. Né? Taticamente, uma equipe, os comportamentos táticos, eles foram muito bem encaixados, né? E parecia que, eu não gosto muito do termo de nó tático, mas assim, o Internacional estava encaixado, né, no esquema desse Juventude do Roger Machado, né? Então, nesse momento, é aquilo que eu falei, cara, assim, você teve o primeiro jogo, aí você tem o segundo jogo, e parece que você joga mais pra torcida do que pra qualquer outra coisa, né? Pouca coisa mudou, né? Pouca coisa mudou. Inclusive o Juventude sai na frente, em pleno Beira-Rio, né? Vamos pegar algumas falas do Cudê? Pegar algumas, já que a gente não vai ouvir, vamos pegar umas falas do Cudê, tá? 10 vitórias seguidas na temporada e por isso a gente colocava o Inter como uma das equipes mais fortes, mais badaladas, que apresentavam um dos futebol, o futebol, um dos futebols ou futebols, né? Futebols, né? Um dos praticando os melhores futebol da temporada, né? Entre as equipes brasileiras, com reforços de peso, grandes nomes, né? Que vieram para assumir protagonismo e naquela altura estavam assumindo muito protagonismo, decisão nas penalidades e uma cavadinha, um recuo de bola do Robert Renan, né? O
o saudoso Gabriel, o goleiro do Juventude, ele, cara, ele fez muito bem, porque ele aguardou a cobrança, né? Ele esperou a cobrança. Se ele tivesse pulado antes, mas ele esperou a cobrança do Robert Renan, né? Jovem, eu acho que ele, não sei se ele teve essa leitura, né? Essa frieza de olhar, cara, tem um cara jovem do outro lado, eu vou esperar, né? E aí, uma cobrança bizarra no momento decisivo, uma cavadinha, né? Um recuo de bola. Ele simplesmente encaixa a bola, tá? Vínhamos de ganhar 10 jogos, empatamos 2 e ficamos fora nos pênaltis. É uma dor que sentimos. A dor por não dar ao torcedor a alegria de ir à final. Nos apoiaram a todo momento e o ambiente estava tão bem que acelerou o tipo de jogo. Saímos bem no segundo tempo, conseguimos o empate, a chance de se colocar em vantagem. A partir da expulsão, as coisas se dificultaram e aqui ele diz em relação à expulsão do Maurício, né? Obviamente sou o responsável, mas acho também que poderíamos ter vencido tranquilamente os 2 jogos, tranquilamente, né? Tudo bem. Não vou tirar os méritos do rival, mas sinto que nos detalhes não conseguimos chegar à final. O Kudê, ele se mostra um treinador, ele sabe fazer a tal da mobilização, ele sabe pilhar os atletas para o jogo importante, ele sabe jogar o futebol pragmático, né? Que muita gente chama do tal do futebol feio, jogar pelo resultado. Ele sabe fazer isso. Mas ele já tem se mostrado um cara que não tem muito repertório. Repertório no sentido de que eu tenho uma ideia de jogo e a gente vai propor esse jogo. Se tiver que mudar, eu não tenho muito repertório. Eu não vou ter muito o que fazer. Então, assim, ele tem uma ideia e ele entra com essa ideia. Se vai jogar para cima, se vai jogar para fazer catimba, se vai fazer cera, ele entra com essa ideia e ele não consegue mudar, né? Não existe condicionantes do jogo que o permitem fazer isso. E aí, eu não digo que ele é limitado. Eu imagino que ele olha e ele tenta fazer as suas mudanças, ele tenta mudar as ideias de jogo. Aí tá um problema no treinamento. Não é uma questão. Eu não acho que o Cudê é um treinador limitado, até porque o ano passado mesmo, jogando em Libertadores, ele já mostrou diversas formas do Internacional jogar, seja jogando mais para frente, mais recuado, de forma mais bonita, entre aspas, ou de forma mais feia. Ele já mostrou um repertório, mas é uma coisa assim: o Inter entra para jogar daquele jeito e é daquele jeito que a equipe vai se comportar. Não tem uma alternativa, não tem um caminho alternativo. Substituições, ok, funcionam, mas os comportamentos não mudam. Então eu não acho que ele é um treinador limitado, eu só acho que assim, de repente o esquema de treinamento, quem sou eu para falar do Cudê, obviamente, né? Mas assim, de repente a forma de treinar tá errada, tá equivocada. Se você não consegue mudar a forma da sua equipe se comportar dentro de campo com uma ou duas substituições ou com uma ou duas instruções, tem alguma coisa errada na forma como você está treinando. Pelo menos é a visão que eu tenho, tá? Volto a repetir, quem sou eu para criticar a forma como o Kudê pratica a sua atividade profissional. Acho que muito da formação do grupo, a quantidade e qualidade que temos hoje, não podemos utilizar muito. Então o problema é dele, isso é um problema sério dele, né? Ah não, ele diz que com relação ao Ener com problema, a Lara ficou de fora, não temos o Borré, não é desculpa, né? É desculpa, né? Ele tenta não usar desculpa, mas usou desculpa, né? São coisas que acontecem. Ele tinha que ter se, né, planejado, né? Ele como treinador, ele como comandante, ele não pode colocar isso como uma condicionante de jogo, né? Então assim, o Ener Valencia entrou depois, estava com problema. Sim, tudo bem. A gente pode até dar né? A gente pode até dar uma passadinha de pano, mas estamos falando aqui de um treinador que não chegou ontem, né? Ele não iniciou no Internacional nessa temporada, ele já veio na temporada anterior. Estamos falando aqui de um clube que já estava na Série A, um clube consolidado, que se planejou para essa temporada com a mesma comissão técnica, com a mesma comissão, né? E de uma equipe que voltou à Série A na temporada passada, né? Então, o Juventude estava com orçamento limitado, trocou de treinador, né? O treinador era o Thiago Carpini, que foi para o São Paulo, e agora é o Roger Machado. Então não há condicionantes possíveis que o Tchatcho possa usar para justificar essa eliminação. É uma vergonha, né? Eu estava tentando não usar esse termo, até para não tirar o mérito do Juventude do trabalho do Roger, que foram excepcionais. Mas foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Aqui eu vou, né, vestir a camisa do torcedor colorado aqui.
é uma vergonha, né? É uma vergonha. Em pleno Beira-Rio, eliminado dos pênaltis, volto a repetir, com o Rocher fazendo uma defesa do Ruschel. Depois o mercado perde uma cobrança, né? Para definir, para acabar de vez. Acertou o travessão. E depois o Robert Renan com uma cavadinha é impressionante, né? E aqui a gente traz algumas contratações. Robert Renan, zagueiro de 20 anos, emprestado pelo Zenit. Lucas Alário, veio do Eintracht Frankfurt. Ivan, estava no Vasco. Johan, meio-campista, estava sem clube. Né? Então, esses dois nomes, pelo menos, dois grandes nomes, tá? Apesar de muito jovem, vem para ser protagonista também. Né? Vem para ser um grande protagonista. Ah, mas não pudemos utilizar. Não é desculpa, cara. Não é desculpa. Aqui volto a repetir, estamos falando de um treinador que está há poucas semanas, alguns meses, e de um treinador que já está há vários meses, que logo menos vai fazer um ano à frente do Internacional. Não tem como. Não há nível de comparação, tá? E aqui é a notícia da CNN, tá? Só para deixar os créditos. Bom, enfim, né? O torcedor vai ter muita coisa para digerir, vai acompanhar o clube nas redes sociais, como é que vai ficar. Já tem torcedor perseguindo Robert Renan. Eu não sou muito dessa linha, tá? Eu acho que o que o Robert Renan fez é uma bizarrice. Ele tem que ser criticado mesmo. Só que aí eu já vejo, por exemplo, eu citei o Baldassi, já disse que não pode vestir mais a camisa do Inter. Não, de forma alguma, né? Um dos zagueiros mais promissores que a gente tem, da nova geração. Acho que é, garoto, 20 anos, muito jovem, né? E aí eu acho que é mais assim, cometeu um erro bizonho, crasso, sim. Mas por que que um jogador de 20 anos vai para a cobrança decisiva? Né? E aí tá um erro de planejamento. Ah, mas ele levantou a mão. Ah, ele se propôs aí. Gente, esse papinho para mim não cola. Né? Esse papinho de que ele é igual o Rodrigo nas cobranças de penalidades na Copa do Mundo, que ele perdeu a penalidade. Ah, mas ele pediu. Gente, não tem essa dele pediu. O treinador tem que ter a sensibilidade de olhar e falar, cara, um garoto de 20 anos. Eu vou jogar essa responsabilidade para ele? Ou eu vou chamar a responsabilidade e falar, Robert Renan, dá uma segurada. Se a gente chegar lá na 10ª cobrança, aí você vai. Mas dá uma segurada. Deixa os cobra, né? Os cobra, quando eu digo os experientes, deixa os cobra bater primeiro. Eu sei que você tá com vontade. Eu sei que você tá com vontade. Mas deixa essa vontade lá para frente. Se chegar lá, você cobra. Agora, né? Agora é o momento. Aí cabe, eu achei, o trabalho da comissão técnica de ter esse olhar, essa sensibilidade. Eu não estou passando pano, foi uma cobrança bizarra. Mas é um atleta muito jovem, que vai cometer erros de decisões equivocadas. E apesar de, como eu digo, ter vindo para ser um protagonista na zaga, ele é muito jovem. Né? Ele não é um líder na questão da experiência. Ele não é um líder na questão. Quantas disputas de penalidades com o estádio lotado, como estava o Beira-Rio, o Robert Renan já teve na sua carreira profissional? Né? Então, assim, é aquelas coisas que você tem que olhar. E de repente você pode falar, pô, mas muitos experientes não tiveram essa experiência. Não, mas eles tiveram a experiência de pegar ambientes hostis, né? Jogar em torcida adversária com casa do adversário com torcida praticamente única, né? Já tiveram essa experiência. Já sabem como é. Já provavelmente presenciaram invasão de CT, com torcedores apontando o dedo na cara. Então são atletas que têm essa vivência e têm essa condição de, poxa, não vou deixar o garoto, né, nesse momento, nessa fogueira. Eu vou vestir a camisa e eu vou bater. Por mais que eu não esteja confiante. Mas muitos dizem, né, que cobrança da penalidade é cada um por si, né? É cada um por si. Mas eu não acho que é um momento do torcedor. Eu não quero passar pano, tem que cobrar. Mas eu não acho que chegar no extremo de falar não pode mais vestir a camisa do Internacional. Longe disso. Longe disso. Eu acho que se tem um maior culpado que o Robert Renan, esse maior culpado é o Kudê e os atletas mais experientes do grupo. Que deveriam ter olhado e falar, cara, deixa pra depois. Não, mas eu tô com vontade. Não, 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 não. Eu sei que você tá com vontade. Eu sei que você tá com vontade. Mas calma, né? Segura essa vontade aí. Segura né? Segura essa adrenalina aí. Deixa os caras bater primeiro. Depois você bate. Né? Depois você se consagra. Mas agora deixa os caras ali se virar, né? Enfim.
Enfim, que é muito fácil agora apontar o dedo para um garoto de 20 anos que cometeu um erro bizonho, né? Mas ele é apenas um atleta de 20 anos. E como eu falei, quantas situações na carreira do Robert Renan ele já teve que lidar com uma pressão semelhante a essa? Eu não digo nem de cobrança de penalidade, né? Porque muita gente não teve essa experiência, mas volto a repetir, de ter de repente o ônibus apedrejado, de ter, o que é uma bizarrice também, mas já tem gente que tem essa experiência, lamentavelmente, né? De ter invasão do CT, com o torcedor apontando o dedo na cara, ou hostilizando, de ir em estádio com torcida adversária, casa praticamente cheia, e ser xingado, e ter que lidar com essa situação do cara pegando no pé, xingando a mãe e os caramba. Quantos momentos, quantas situações na carreira o Robert Renan passou por situações assim, de muita pressão, né? Uma panela de pressão, né? Eu não sei. Essa é a pergunta que eu me faço, né? Então, ele era o responsável para bater essa penalidade? Eu diria que não. Eu diria que não. Eu acho que o maior responsável por blindar o atleta deveria ter sido este, Eduardo Cudê. Então, assim, ele pode até ter cometido erros na escalação, no planejamento, na organização tática, mas esse, para mim, foi o maior erro. Ele deixar um atleta de 20 anos bater o pênalti. O pênalti que possivelmente seria decisivo. Ah, mas ele pediu. A gente tem um acordo com os atletas, não interessa. Você é o treinador. Você é o comandante máximo. Não interessa se tem um acordo de cavalheiros, se é o jogador que decide, se é votação, se é tirar na moedinha, no palitinho, 2 ou 1, par ou ímpar. Não interessa. O que interessa é ele entrar lá, exercer a sua liderança, né, a sua figura de líder e falar: o atleta de 20 anos não vai bater esse pênalti agora. Né? Mas enfim, né? Mas enfim, bom, vamos embora. Vamos embora, né? Me delonguei aqui, peço perdão. Bom, final vai ser o Juventude aguarda aí a decisão entre Grêmio e Caxias para ver quem vai fazer a final, tá? Do Gauchão. Bom, sobre Gabigol, né? Essa notícia estourou ontem de que o Gabigol ele foi punido com 2 anos de suspensão por atitudes consideradas tentativa de fraude no doping, tá? Segundo denúncia, o atacante desrespeitou oficiais, não seguiu procedimentos indicados e afirmou que não faria mais exames. Isso aqui, sábado, dia 8 de abril, é aquele tal do exame surpresa, tá, gente? Para quem não conhece, os atletas profissionais mundo afora, eles passam por exames antidopings totalmente aleatórios. Totalmente aleatórios. Tem relatos de que o cara tá em pleno domingo, curtindo um jantar em família e bate o cidadão lá. Né? Que é um momento de recreação, né? Talvez eu acho que eles façam de propósito. Eu fico olhando na rede social e eu não acho que isso é mal intencionado, né? Quando na rede social, pô, vai ter uma festa do cara, existe um risco potencial de ele usar alguma substância ilícita, vamos lá, né? Acho que é válido, acho que é válido. Cada um bola as estratégias que quer, é o trabalho do cara, né? Então, assim, é um negócio aleatório. Você pode ser pego de manhã, quando começou o treino, quando saiu do treino, quando tá saindo da balada, enfim, pode acontecer com qualquer um, com qualquer atleta profissional, tá? Antes que muita gente saia em defesa do Gabigol, contra os agentes, né, que fazem os exames antidoping. Isso acontece com todo mundo, no futebol, no tênis, na Fórmula 1, no surf, enfim, acontece com todo mundo, tá? Uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT fazer um teste surpresa, tá? Então não foram na casa do Gabigol, no momento apaisano, onde ele estava curtindo com os amigos ou com a namorada, não, eles foram no CT no momento em que o Gabigol estava exercendo a sua atividade profissional, que era treinar, né? Gabigol então tomou uma série de atitudes que geraram a denúncia e a posterior punição de 2 anos por tentar fraudar o antidoping. E aqui as alegações, tá? Comportamento do atacante relatado por oficiais. Não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito. Não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. Isso é comum, tá? Para que ninguém tente adulterar o exame de urina. Então o cara vai acompanhar mesmo. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta.
né? O cara tem que olhar, infelizmente, é uma situação degradante, né? Você pode dizer assim, cara, isso é uma situação humilhante, sim, mas o cara precisa ver para ver se o atleta não vai colocar outra coisa ali, uma água com corante, ou guardou uma urina de um dia anterior para pôr ali, entendeu? Isso acontece, né? Isso acontece, gente que tenta burlar um antidoping, então ele precisa observar. Volto a repetir, é uma situação tanto quanto degradante, mas faz parte, são os ossos do ofício. Entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida, tá? E aí, as atitudes estão descritas na denúncia. Gabigol foi acusado de dificultar o exame, por isso entendeu-se que ele devia responder por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, ou seja, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos. O Gabigol tomou uma suspensão de 2 anos, tá? E é isso, tá? E é isso. A denúncia destacou ainda que Gabigol questionou o motivo de sempre estar na lista do antidoping e afirmou que aquele seria o último controle que faria. Tá? Não é ele que escolhe, é a equipe de dopagem. Tá? Não vou fazer agora. Em uma das páginas, é escrito que Gabigol disse: não vou fazer agora a um dos oficiais, que se aproximou dele após a atividade. Além disso, o atacante, após ir almoçar, só apareceu após 90 minutos para fazer a coleta e ainda passou dados duvidosos, como o número de telefone e assinatura, tá? Enfim, isso aqui é a parte dos agentes, né? Dos agentes do controle antidoping. Isso aqui é o que está na denúncia, tá? É o que está na denúncia. E aí, o Caio Ribeiro contextualizou outra situação. Contextualizou, ele trouxe uma versão do que aconteceu lá no CT, né? Vamos lá. Vou pegar aqui o programa Boleiragem, tá? Programa Boleiragem, aqui é a página do Boleiragem, do Esporte TV. Vamos embora. Algumas coisas que o Caio falou, tá? Quando esse pessoal do exame antidoping chegou no clube, o Gabigol já tinha começado o pré-treino dele, que é estipulado individualmente para cada atleta. Isso causaria uma alteração no exame caso ele fizesse junto com os outros jogadores, porque ele já tinha feito a parte de musculação. Para zerar o seu organismo e ter um feedback mais limpo no exame, você teria que esperar 2 horas. Então aqui um dos contextos, né? Um dos contextos de que, como o Gabigol já havia iniciado o pré-treino, isso naturalmente causou alterações metabólicas no organismo do Gabigol e isso ia dar um exame alterado, tá? Não ia ser um exame limpo, assim, de que ele está em repouso. Então, essa é a condição em repouso. Mas, enfim, eu não quero fazer uma crítica ao Caio Ribeiro, mas eu imagino que o controle antidoping tenha recursos para identificar, né, que isso é um exame em repouso, isso é um exame de um atleta que está em atividade. Né? E mesmo um atleta em atividade, por mais que alguns índices sejam alterados, eu não imagino, né? Não imagino que essas alterações sejam possíveis, tá? De indicar algum tipo de doping, tá? Eu não imagino. Só um fisiologista pode afirmar aqui categoricamente, mas eu não imagino, né, que o exame antidoping tenha uma brecha desse tamanho, né? De que um cara que já começou a sua atividade, fez o exame, deu alteração natural, né, da questão fisiológica do organismo do atleta e vai indicar que é um doping. Eu não acredito nisso, mas enfim, tá? Aqui é um ponto que colocou o Caio Ribeiro, tudo bem, mas o outro ponto que eu coloco é que, né, eu acho que os exames e a aparelhagem que o equipamento, o aparato analítico que existe hoje é capaz de diferenciar isso. Então, para mim, eu não acho que é muito justificativo. Enfim, tá? Enfim. Instruído pelo Tanuri, médico do Flamengo, que teria comunicado o pessoal do exame antidoping, ele começou os trabalhos na sala de musculação. Precisamos esperar 2 horas e aí ele vai fazer o exame como todos os outros já fizeram. Qual é a diferença? Os jogadores chegaram depois do exame. Quando vocês chegaram, o Gabigol já tinha iniciado os trabalhos. Diz que tem imagens e o horário da chegada dele para comprovar essa informação.
Eu não sei qual que é o procedimento em relação ao futebol ou a qualquer outra atividade profissional. Eu não posso falar muito sobre isso. É o que eu posso falar é sobre isso, que eu já falei. Mas sobre isso eu não sei. Se de repente o Gabigol não foi porque o médico instruiu. Beleza, aí não é culpa do Gabigol. E eu nem tô dizendo que é culpa do Gabigol, tá? Eu nem tô dizendo que é culpa do Gabigol. Aqui talvez o médico instruiu e falou: não, você não vai agora. Fica aí e você vai depois de 2 horas. E isso foi acordado com a equipe de antidopagem? Que o médico falar isso é uma coisa, os caras falarem que tudo bem, a gente espera, é outra coisa, né? É outra coisa diferente. Eu não estou assumindo esse relato aqui, essa denúncia como uma verdade absoluta. A gente só tem que contextualizar. Foi alinhado com os caras, né? Eu não sei. Como eu falei, o Gabigol não foi pego de surpresa, não foi pego de surpresa de repente na sua casa, numa festa. Ele estava num ambiente de atividade profissional, né? Enfim, né? Vambora. Aqui, outra questão é que o Gabigol parece que não foi o mais simpático com os caras. Ele não é o mais carinhoso do mundo. E isso teria incomodado o pessoal do exame. Por isso me chama a atenção o 5-4. Se ele fez o exame e no exame deu que não existe nenhuma substância proibida, acho que é 9-0, 8-1, tá? Não deu alteração, de fato não deu alteração, mas a questão aqui, e aí eu entendo que o Caio esteja defendendo o Gabigol, porque foi um atleta também, e muitas vezes o pessoal do antidoping pode ser inconveniente mesmo, né? Pode estar interferindo de uma certa forma na privacidade, mas como eu falei, são ossos do ofício, o exame não deu substância alterada, mas o Gabigol não está sendo denunciado por doping, tá? Ele não está sendo denunciado por doping, ele está sendo denunciado, acusado de dificultar o exame, tá? Fraude ou tentativa de fraude. Então nem há uma questão de afirmar que é fraude. Tentativa de fraude, né? Então, assim, mais uma vez, entendo a parte do Caio, mas eu não concordo também. Eu não concordo também. Enfim, vai ser suspenso até abril de 2025, vai entrar com recurso e tudo mais. Bom, o que a gente conclui disso? Eu não sei. Eu só digo que Eu só digo que assim, não estou dizendo que é culpa do Gabigol, às vezes ele foi instruído pela equipe do Flamengo, pelo pessoal, staff do Flamengo, a não fazer o exame naquele momento. E tá tudo bem, isso tem que ser provado, né? Isso tem que ser provado. Se existe alguma brecha de que assim, ó, após o atleta iniciar as atividades, como foi dito aqui, né, ele não precisa fazer o exame, os oficiais têm que esperar, né, os agentes têm que esperar, ok. Aí pega a câmera de segurança, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, eu volto a repetir, assim, o pessoal queria mostrar um exame limpo, eu concordo, acho que é melhor ter um exame limpo, mas qualquer alteração fisiológica em virtude da atividade, eu muito me questiono se isso é capaz, né, de gerar um laudo com falso positivo, tá? Até porque se desse falso positivo, o teste iam ser feitos com outros parâmetros, né? Outras situações. Se desse positivo para doping, o Flamengo ia recorrer. Ó, vocês vieram numa condição totalmente adversa. Ele já tinha iniciado as atividades. Então, assim, eu não sei o procedimento. Eu não posso julgar muito esse trecho. Eu só digo que, assim, se está tudo alinhado, o combinado não sai caro, né? Como que o médico falou da questão. O combinado não sai caro. Se os caras concordaram, concordaram. Se os caras não concordaram, aí temos um problema, né? Aí temos um problema. Porque eu falei, assim, a regra é para todo mundo, não só para o Gabigol, para todos os esportistas. Isso acontece com todo mundo. Tá? Se eu não me engano, um atleta do tênis ou da Fórmula 1, eu vi alguns anos atrás, ele reclamando, falando que os caras vieram no meu feriado, no meu período de folga, que é escasso, muito escasso, é limitadíssimo, e fica aquela situação chata do cara entrar lá, tem que me acompanhar, tem que ficar vendo minhas partes íntimas, né? Eu me esqueci quem foi, né? Mas são os ossos do ofício. Não adianta reclamar, né? São os ossos do ofício. Isso faz parte. Adianta, pode reclamar? Pode, mas não adianta, né? São os ossos do ofício. Que fim que vai levar? Eu não sei, tá? Eu não sei. Como disse o Caio, o exame deu negativo. Deu legal? Legal. Deu negativo. Mas o processo não é em relação a ter tido doping ou não. É tentativa de fraude, né? Tentativa de fraude. Por uma série de situações que foram descritas por eles, que aí a gente, né? Aí cabe
ao Tribunal da Justiça Desportiva analisar e ver se são de fato pertinentes ou não, tá? Pertinentes ou não. Só acho que só fica aí um alerta, né, para a próxima vez, para que o clube, e eu como eu falei, não vou nem pôr na conta do Gabigol, para que o clube tenha, né, como é que eu posso dizer assim, uma conduta um pouquinho mais, eu não sei, né, de repente blindar o atleta, né, ou de, né, ó, gente, hoje, pô, o cara iniciou aí e tal, dá para esperar um pouquinho, né? Eu ponho mais na conta do clube do que do Gabigol. Mas enfim, né? Mas enfim. O Flamengo não vai suspender o contrato do Gabigol neste momento, mas avalia rever decisão se o recurso for negado, tá? O atacante também seguirá recebendo o salário do clube a princípio. Ele não pode treinar. Como ele está suspenso, ele também não pode treinar. Então, até entrar com recurso, o recurso for revisado e de repente ele for absolvido, até lá ele não pode treinar com o restante do elenco, tá? Então segue com o contrato vigente. O Flamengo deve avaliar e a gente vai seguir acompanhando a história, né? Um tanto quanto inusitado. Um tanto quanto inusitado, tá? Volta aqui, cara, assim, ó. Máximo respeito ao Caio, tá? Máximo respeito ao Caio. Sou um grande fã, mas foi um atleta, acho que ele entende o lado do atleta, mas ele passou aqui uma visão apenas do atleta, né? Em defesa do atleta e meio que condenando a atitude da galera do antidoping. Acho que assim como ele faz o trabalho, como ele fez o trabalho dele, faz o trabalho dele hoje de forma brilhante, acho que também ele tem que respeitar um pouco o trabalho da galera, né? Que vai também não, também tá lá, falou, pô, temos que ir lá, poxa, hoje eu não tava afim, mas vamos, né? Mas vamos. A gente tem que entender o lado de todo mundo também, tá? Bom, para finalizar aqui, vamos que a gente já tá passando a gente já passou de meia hora. Questão Daniel Alves, né? Ficou aquele interrogação de onde veio o dinheiro, falaram que foi empréstimo bancário, agora falou que foram amigos, tá? Tiveram um final de semana para levantar essa grana. Então, a grana veio de amigos do jogador, tá? Pode mudar depois, né? Primeiro falaram que viria do pai do Daniel Alves, depois falaram que foi um banco, empréstimo bancário, agora amigos. Então, não sei. O que eu acho que o ponto importante é que ele está livre, né? Tá aqui o Daniel saindo da penitenciária. E parecia até que tinha uma galera protestando, né? Não, disseram que eram pessoas protestando contra funcionários, né? Aparentemente protestando ali na porta da prisão e aproveitaram, né, para tirar uma casquinha, já que o Daniel Alves estava saindo naquele momento, tá? É isso, tá livre. Vamos acompanhar cenas dos próximos episódios, tá? Para finalizar, o jogo da seleção vai ser hoje e o Vinícius Júnior será o capitão. Acho que não tinha uma escolha mais feliz. O artigo por Caio Mota, acho que não tinha uma decisão mais feliz. Jogo no Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o Vinícius está absolutamente adaptado e acostumado a jogar o melhor do seu futebol, onde ele está acostumado a ser protagonista, a ser feliz. E acho que foi uma das melhores decisões, né? Ele é esse jogo foi marcado em um momento delicado, né? Justamente para simbolizar a luta contra o racismo. E muita gente a CBF foi muito criticada, né? Por o jogo ser na Espanha, né? Território onde ele tem sido alvo de muitos ataques racistas. Foi muito criticada a CBF e tal. O jogo vai acontecer no Bernabéu. Vinícius, que eu acho que é o grande personagem, a grande figura, né? Que carrega essa bandeira, será capitão. Acho isso maravilhoso, excepcional. Não vou rodar o vídeo do Vinícius dando a sua coletiva, se emocionando, tá? Porque, para mim, isso é uma coisa que toda vez que a gente fala de Vinícius Júnior, eu sempre falo isso. Todas as vezes que eu falo de Vinícius Júnior e racismo, eu sempre falo isso. Se eu fosse o Vinícius, eu procuraria outra liga. Eu sempre falo isso aqui. Para quem nos acompanha sabe disso. Se eu fosse o Vinícius, eu procuraria uma outra liga, né? Para ele brilhar, para ele mostrar o melhor do seu futebol. Mas eu também digo assim, eu torço para que o Vinícius tenha estômago para lidar com isso, para continuar calando a boca, porque esses caras querem vencer, né? Na marra. Eles querem vencer na marra. E o Vinícius responde com futebol. Tá? Eu sempre digo aqui, se eu fosse o Vinícius, eu sairia. Porque esses caras não merecem ver o futebol do Vinícius. Esses caras não merecem.
os que são os racistas de fato, tá? Não tô dizendo, não tô generalizando ou direcionando a um torcedor ou outro. Os racistas, quem é racista sabe que é racista. Esses caras não merecem o futebol do Vinícius. Então, se eu fosse o Vinícius, eu iria para outra liga. Mas eu sempre digo aqui, eu torço para que ele tenha estômago. Eu torço para que ele tenha estômago, né? E muita estrutura familiar ao lado dele, né? Para que ele siga lutando. Não, vou ficar aqui mesmo, cara. Vou ficar aqui mesmo. Esses caras não vão vencer. Cansa, dá vontade de parar, como ele disse. Mas eu vou ficar aqui, cara. Eu vou incomodar. Se eles querem incomodar, eu vou incomodar. Eu torço para que ele tenha estômago para isso, tá? Porque é muito difícil, cara. O desabafo dele, para mim, é muito forte. É muito significativo. De um cara que tá chegando no limite. E eu não sei como ele aguenta até hoje. Mas foi um desabafo de um cara que está chegando no limite. E muitas vezes, companheiros de equipe, treinador, passaram pano. Ou se calaram, né? Recentemente começaram a falar um pouco mais. Mas ainda é muito pouco. O próprio clube também. Ainda é muito pouco, na minha opinião. Mas enfim, né? Você vê que é um cara que está lá jogando o futebol dele, mas tem pouco respaldo também das pessoas que deveriam dar respaldo a ele. E espero que ele tenha essa força. Que as pessoas próximas de verdade, familiares, amigos, que eles deem essa força. Ó, segue na luta. Segue na luta. Porque hoje o Vinícius já saiu de um cara comum. Ele já não é mais um cidadão comum. Ele não é mais um atleta comum. Ele é muito mais do que isso. Hoje ele se torna uma figura emblemática. Ele vai além. Ele vai bem além do cidadão que ele é. Ele vai além do atleta que ele é, do esportista que ele é. Hoje ele carrega uma outra imagem, né? É praticamente uma entidade, né? Se a gente pode dizer assim. Ele carrega uma bandeira. Por isso que eu digo, é uma outra entidade já. Ele já atingiu um estado superior por carregar essa bandeira. E eu espero que ele tenha forças para continuar carregando essa bandeira. Tá? Espero de verdade. Mas, de coração, se eu fosse amigo do Vini, eu falava, Vini, tá na hora, né? Acho que essa galera não te merece. Vai ser feliz, cara. O importante é ser feliz. A luta é importante? Ela é importante. Você fez o que você pôde. Agora tá na hora de passar, né, o bastão. Alguém vai carregar essa bandeira. Se tiver estômago para isso, alguém vai carregar. Mas a sua parte você fez. E fez muito mais, né? E fez muito mais. A gente vai acompanhar esse jogo da seleção, torcendo por uma vitória, uma grande atuação do Vinícius, tá? O jogo vai ser, pegar aqui a agenda do dia, o jogo vai ser às 17h30, horário de Brasília. A gente vai acompanhar de tudo um pouco. Também tem eliminatórias da Euro, tá? A gente vai acompanhar um pouquinho, outras amistosos de seleção. E a gente vai trazer alguns resultados, tá? Se tiver tempo. Porque hoje era para ser um podcast curto, nos delongamos, mas é isso. Encerro por hoje, tá? O convite aí para você, torcedor colorado, convite aí para acompanhar a coletiva do Cudê. Tá vendo porque que a gente não ouviu, né? Se a gente ouvisse, então ia passar de 1 hora aqui. Você que nos acompanha até aqui, eu faço aquele velho pedido, né? Deixa uma moral pra gente, tá? Eu encerro por hoje. Muito, muito, muito obrigado. Ótima semana. Ótimo jogo, hein? Vamos torcer pra seleção. E até a próxima. Até amanhã, né? Amanhã a gente volta para falar do jogo. Tchau.